Senhores vereadores, vereadora, aos funcionários dessa casa, à população presente, a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Boa noite. Nona reunião ordinária da Câmara Municipal de Desterro do Melo, em 27 de maio de 2025. Sob as bênçãos de Deus e em nome de todo o povo melense, declaro aberta a nona reunião ordinária do ano de 2025. De pé, ouviremos a execução do hino nacional. Ordem do dia. Primeira parte. Determino a leitura das matérias constantes na ordem do dia a saber. Nós vamos fazer a leitura e a votação da ata da reunião extraordinária de ontem, que nós temos que enviar para o Tribunal de Contas. Então, nós temos uma certa urgência dessa ata ser aprovada. Então, nós vamos ler ela agora e nós vamos, em seguida, discussão e aprovação. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, funcionários desta casa, toda a população que nos acompanha através das redes sociais, boa noite. Ata da 4ª reunião extraordinária do ano de 2025
da Câmara Municipal de Desterro do Melo, Minas Gerais, processo de julgamento das contas do exercício de 2023. Aos 26 dias do mês de maio do ano de 2025, às 18 horas, na sede do Poder Legislativo de Desterro do Melo, com endereço na Praça Carlos Jaime, número 22, Centro, de Desterro do Melo, Minas Gerais, reuniram-se os vereadores que compõem o Poder Legislativo Municipal de Desterro do Melo para a 4ª reunião extraordinária com transmissão em tempo real através dos perfis da Câmara Municipal de Desterro do Melo na rede social Facebook, conforme prescreve a resolução número 01/2021, que regulamenta a transmissão ao vivo via internet e gravação permanente em áudio e vídeo das sessões ordinárias, extraordinárias, especiais, solenes e audiências públicas da Câmara Municipal de Desterro do Melo, convocada para a 2ª sessão de julgamento das contas prestadas pelo município de Desterro do Melo, relativas ao exercício 2023, sob a responsabilidade da gestora à época, senhora Maiara Garcia Lopes da Silva Tafuri, decorrentes do processo número 116.7535. Iniciando os trabalhos, o presidente determinou ao primeiro secretário, o vereador Itamar Meireles Campos, que procedesse à chamada nominal dos vereadores, constatando-se a presença dos integrantes da Câmara Municipal, a saber, Aldair de Lourdes Gonçalves, Celso Simões da Silva, Gláucia Cristina do Carmo Xisto, Itamar Meireles Campos, José Coelho dos Santos, Luiz Henrique de Castro e Naelton de Souza Campos, e a ausência justificada do vereador Fábio Júnior dos Santos e Paulo Ângelo Lopes da Silva. Havendo quórum regimental, o presidente declarou aberta a 2ª sessão de julgamento referente ao exercício de 2023. Em seguida, informou aos senhores vereadores que a prestadora das contas em julgamento, senhora Maiara Garcia Lopes da Silva Tafuri, foi regularmente intimada para acompanhar a presente sessão de julgamento, inclusive que lhe foi facultado a manifestação oral ao longo da sessão de julgamento. Contudo, embora legalmente intimada, a responsável pelas contas prestadas não compareceu à sessão. Na sequência, considerando que a leitura de todo o processo foi procedida na primeira sessão de julgamento, o senhor presidente consultou os vereadores, facultando-lhes a manifestação por tempo indeterminado referente às contas de 2023. Sem manifestações, o presidente colocou em 2ª votação, em redação final, o projeto de resolução número 01/2025, que aprova as contas do Poder Executivo referente ao exercício de 2023 e contém outras providências. Colhendo nominalmente os votos de cada um dos vereadores presentes à sessão, registrando-se a aprovação por 7 votos das contas referentes ao exercício 2023. Deste modo, o presidente proclamou o resultado informando que fora mantido o parecer do Tribunal de Contas pela aprovação das contas do exercício 2023. Concluída a apuração e proclamação do resultado, o senhor presidente suspendeu a sessão por alguns minutos para a expedição da resolução e lavratura da presente ata, o que se cumpriu. Encerrou-se. Luiz Henrique de Castro, presidente, Naelton de Souza Campos, vice-presidente, Itamar Meireles Campos, primeiro secretário, José Coelho dos Santos, segundo secretário, Aldair de Lourdes Gonçalves, vereador, Celso Simões da Silva, vereador, Fábio Júnior dos Santos, vereador, Gláucia Cristina do Carmo Xisto, vereadora, Paulo Ângelo Lopes da Silva, vereador. A quarta ata da quarta reunião extraordinária está em discussão. Em votação. Vereadores e vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Determino ao primeiro secretário que faça a leitura da 8ª ata da 8ª reunião ordinária. A ata da 8ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Desterro do Melo, Minas Gerais, do ano de 2025. Aos 13 dias do mês de maio do ano de 2025, ocorreu a 8ª reunião ordinária da Câmara, convocada para as 18 horas na sede da Municipalidade em Desterro do Melo, sob a presidência do vereador senhor Luiz Henrique de Castro. Conferidas as presenças dos vereadores Aldair de Lourdes Gonçalves,
Celso Simões da Silva, Gláucia Cristina do Carmo Xisto, Itamar Meireles Campos, José Coelho dos Santos e Paulo Ângelo Lopes da Silva, e a ausência justificada dos vereadores Naelton de Souza Campos e Fábio Júnior dos Santos. O presidente fez as preces iniciais e declarou aberta a reunião, determinando a execução do hino nacional. Na sequência, determinou a leitura da ata da última reunião, que após lida foi aprovada e assinada por todos. Antes da leitura e votação das matérias em pauta, a título de devolução desta casa ao Executivo Municipal, o presidente informou que realizariam a devolução de 9 notebooks com indicação de 6 equipamentos sejam destinados à Secretaria de Educação e 3 à Secretaria de Saúde, buscando fortalecer os serviços públicos do município. Os notebooks destinados à saúde foram entregues ao secretário senhor Eli Fabiano, com a presença da senhora Vera Maria, que representou a Secretaria de Educação. Em ato contínuo, o presidente determinou a leitura das matérias constantes na ordem do dia, a saber: ofício número 90 de 2025, recebido do Executivo Municipal, que encaminha a prestação de contas do exercício 2024. Ofício número 95 de 2025, recebido do Executivo Municipal, que encaminha projeto de lei número 9 de 2025, que dispõe sobre extinção das escolas públicas municipais que menciona, vinculadas à Superintendência Regional de Educação de Barbacena, que foi encaminhado para a Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Finanças. Ofício número 100 de 2025, recebido do Executivo Municipal, que encaminha projeto de lei número 10 de 2025, que autoriza a cessão de auxílio alimentação aos servidores públicos efetivos e comissionados do Poder Executivo e da outras providências necessárias. O projeto de lei complementar número 3 de 2025, que dispõe sobre a reorganização do quadro de servidores da Prefeitura Municipal de Desterro do Melo, fixa vencimentos e da outras providências, que foi encaminhado para a Comissão Permanente de Orçamento, Tomada e Prestação de Contas. Ofício número 42 de 2025, de autoria do vereador Luiz Henrique de Castro, que encaminha projeto de lei número 12 de 2025, que dá nome a logradouro público na forma que menciona e contém outras providências, que foi encaminhado para a Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Finanças. Ofício número 43 de 2025, de autoria do vereador Luiz Henrique de Castro, que encaminha projeto de lei número 11 de 2025, que autoriza o Poder Executivo a conceder isenção de imposto predial e territorial urbano, IPTU, sobre imóvel integrante do patrimônio de portadores de doenças graves ou seus dependentes, e da outras providências, que foi encaminhado para a Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Finanças. Leitura dispensada do projeto de lei número 05 de 2025, que coíbe o abandono de animais domésticos, domesticados ou exóticos em logradouros públicos ou áreas particulares do município de Desterro do Melo e da outras providências. Parecer da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Finanças ao projeto de lei 05 de 2025, que coíbe o abandono de animais domésticos, domesticados ou exóticos em logradouros públicos ou áreas particulares do município de Desterro do Melo e da outras providências. Leitura dispensada do projeto de lei número 06 de 2025, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária do exercício financeiro de 2026 e da outras providências. Parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Tomada e Prestação de Contas, em conjunto com a Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Finanças, ao projeto de lei 06 de 2025, a LDO. Leitura dispensada do projeto de lei número 07 de 2025, dispõe sobre concessão de revisão geral anual e reajuste salarial dos servidores municipais, profissionais do magistério de Desterro do Melo e da outras providências. Parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Tomada e Prestação de Contas ao projeto de lei número 07 de 2025, dispõe sobre a concessão de revisão geral anual e reajuste salarial dos servidores municipais profissionais do magistério de Desterro do Melo e da outras providências.
Leitura dispensada do projeto de lei número 08 de 2025, que regulamenta o internato no SUS municipal. Saúde coletiva como programa de estágio no âmbito do município de Desterro do Melo e da outras providências. Parecer da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Finanças ao projeto de lei número 08 de 2025, que regulamenta o internato no SUS municipal, saúde coletiva como programa de estágio no âmbito do município de Desterro do Melo e da outras providências. Encerrada a parte das leituras, o presidente deu início às discussões e votações das matérias a saber. Primeira discussão do projeto de lei número 05 de 2025, que coíbe o abandono de animais domésticos, domesticados ou exóticos em logradouros públicos ou áreas particulares do município de Desterro do Melo e da outras providências, que após analisado e discutido foi colocado em primeira votação, sendo aprovado por unanimidade. Primeira discussão do projeto de lei número 06 de 2025, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária do Exercício Financeiro de 2026 e da outras providências, que após analisado e discutido foi colocado em primeira votação, sendo aprovado por unanimidade. Primeira discussão do projeto de lei número 07 de 2025, dispõe sobre concessão de revisão geral anual e reajuste salarial dos servidores municipais profissionais do magistério de Desterro do Melo e da outras providências, que após analisado e discutido foi colocado em primeira votação, sendo aprovado por unanimidade. Primeira discussão do projeto de lei número 08 de 2025, que regulamenta o internato no SUS municipal, saúde coletiva como programa de estágio no âmbito do município de Desterro do Melo e da outras providências, que após analisado foi discutido, foi colocado em primeira votação, sendo aprovado por unanimidade. Discussão única da indicação número 10 de 2025, de autoria do vereador José Coelho dos Santos, que indica a realização de aterro, que após analisada foi colocada em votação única, sendo aprovada por unanimidade. Discussão única da indicação número 11 de 2025, de autoria do vereador José Coelho dos Santos, que indica fechamento de bueiro na rua Francisco José Coelho, que após analisada foi colocada em votação única, sendo aprovada por unanimidade. Discussão única da indicação número 01 de 2025, de autoria do vereador Paulo Ângelo Lopes da Silva, que indica ao Executivo que, por meio do setor competente, estude a possibilidade de conceder o adicional de insalubridade aos agentes comunitários de saúde e os agentes de combate a endemias do município, que após analisada foi colocada em votação única, sendo aprovada por unanimidade. Discussão única do requerimento número 01/2025, de autoria do vereador Paulo Ângelo Lopes da Silva, que requer que, por meio do setor competente, providencie a elaboração do laudo técnico de condições ambientais do trabalho, que após analisado foi colocado em votação única, sendo aprovado por unanimidade. E não havendo mais nada a tratar, estando esgotadas as matérias da pauta, o presidente concedeu o uso da palavra aberta, conforme consta na gravação da reunião, e em atendimento à resolução número 02 de 2021, que institui o sistema de atas digitais e ainda dispõe que ficam arquivadas todo o conteúdo das gravações oficiais em mídia eletrônica, que conterá integralmente o registro das reuniões, o que ainda dispensa a transcrição minuciosa das falas, devendo ser digitada em impresso a ata resumida, constando apenas as leituras, votações e aprovações de matérias, salvo em casos específicos a requerimento do vereador. O presidente encerrou os trabalhos agradecendo a presença de todos e convocou todo o plenário para a próxima reunião ordinária a realizar-se no dia 27 de maio às 18 horas. E para constar, foi lavrada a presente ata que, após lida e aprovada, vai assinada por todos os vereadores e vereadora. Desterro do Melo, sala de reuniões, 13 de maio de 2025. Luiz Henrique de Castro, presidente. Naelton de Souza Campos, vice-presidente. Itamar Meireles Campos, primeiro secretário. José Coelho dos Santos, segundo secretário. Aldair de Lourdes Gonçalves, vereador. Celso Simões da Silva, vereador. Fábio Júnior dos Santos, vereador. Glaucia Cristina do Carmo Xisto, vereadora. Paulo Ângelo Lopes da Silva, vereador. A ata está em discussão. Vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado.
Segunda parte. Ofício número 117, 2025, recebido do Executivo Municipal, que encaminha um projeto de lei número 13, 2025, que dispõe sobre autorização de abertura de crédito adicional, tipo especial no orçamento do município de Desterro do Melo e da outras providências. Determina o primeiro secretário que faça a leitura do ofício. Ofício número 117, 2025. Desterro do Melo, 23 de maio de 2025. Ao excelentíssimo senhor Luiz Henrique de Castro, presidente da Câmara Municipal de Desterro do Melo, Minas Gerais. Assunto: encaminhamento faz. Senhor presidente, com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste encaminhar a esta egrégia casa projeto de lei número 13 de 2025, para que o mesmo seja em caráter de urgência apreciado e votado. Sua votação em caráter emergencial se faz necessário conforme justificativa apresentada junto ao texto da lei. Sem mais para o momento, renovo protestos de consideração e apreço. Edmar Coelho da Silva, prefeito municipal. O encaminho para a Comissão Permanente de Orçamento, Tomada e Prestação de Contas. Ofício número 118, 2025, recebido do Executivo Municipal, que encaminha sanção às leis 962, 2025 e 963, 2025. Determina o primeiro secretário que faça a leitura do ofício. Ofício número 118, de 2025, de Gabinete do Prefeito para a Câmara Municipal. Assunto: encaminhamento faz. Data 23 de maio de 2025. Senhor presidente. Senhor presidente, com meus cordiais cumprimentos, encaminho a Vossa Excelência as leis ordinárias número 962 de 2025, que dispõe sobre a revisão geral anual e reajuste dos servidores municipais profissionais do magistério de Desterro do Melo e da outras providências, e lei número 963 de 2025, que regulamenta o internato no SUS municipal, saúde coletiva como programa de estágio no âmbito do município de Desterro do Melo e da outras providências. Certo da melhor acolhida, renovando-lhes os protestos do mais elevado apreço, subscrevo cordialmente Edmar Coelho da Silva, prefeito municipal. Passaremos à discussão e votação das matérias em pauta. Coloco em segunda discussão o projeto de lei número 05/2025, que coíbe o abandono de animais domésticos, domesticados ou exóticos em logradouros públicos ou áreas particulares do município de Desterro do Melo e da outras providências. Está em segunda discussão. Senhor presidente, pela ordem, nossa boa noite aí aos nobres pares, senhora vereadora, senhores vereadores, os servidores da casa, João que acompanha aqui presencialmente, as pessoas que estão aí também e vão acompanhar pelas redes sociais. Na primeira sessão de discussão e votação, eu não consegui estar presente, salvo me engano foi uma reunião extraordinária, salvo me engano foi ordinária. Motivo pelo qual eu vou deixar só algumas considerações do projeto. Esse projeto foi de nossa autoria, depois de um debate na Câmara aqui com todos os vereadores, em que a gente estava com problema, e ainda está, né, isso não foi resolvido ainda, de saúde pública, de vigilância, em que a quantidade de animais abandonados no município aumentou muito, né, principalmente em alguns meses para cá. E algumas pessoas da população que se preocupam demais com a causa animal nos procuraram que, além das medidas possíveis aí que a prefeitura poderia tomar
para a proteção desses animais, que nós também teríamos que fazer alguma coisa para responsabilizar as pessoas, né, que de forma, até posso colocar, muito maliciosa, simplesmente abandonavam esses animais, soltavam, traziam da roça. E eu vou citar, inclusive, nomes aqui, não há problema, né? Foi procurado pela dona Vânia Fortes, pela Veranilda, né? A Maria Luísa, que são pessoas aí extremamente apoiadoras da causa animal, por conta justamente dessa preocupação. E o que acontece? Esse tipo de abandono, ele já é caracterizado como crime. Mas isso não quer dizer que o município também não possa legislar, nós aqui enquanto vereadores, e também aplicar sanções que a gente vai chamar de administrativas, para cada vez mais coibir isso. Eu tenho um outro debate muito interessante que eu ainda quero trazer aqui para casa, por exemplo, a questão de fogos de artifício, de foguete. Não dá nada, né? Eu conheço municípios que é proibido a solta de foguetes com estampido, né? Não estou dizendo a queima de fogos, mas o barulho, nesse caso aí, porque hoje em dia tem várias medidas, e pessoas que foram pegas e multadas justamente porque descumpriram a lei que foi votada para a Câmara. Estou citando esse exemplo como uma medida administrativa, assim como é a medida administrativa aqui, né, para tentar se conter esse abuso, né, um crime que é horrendo, porque além de soltar um animal que não entende que é indefeso, né, um abandono, isso ainda vai prejudicar várias pessoas do município aí. E é interessante porque, como eu disse aqui, pessoas como a dona Vânia, a Veranilda, elas passam a tratar dos animais, porque os animais estão com fome e, logicamente, você não vai deixar um animal abandonado ali, sem comida. E o animal passa a ficar na rua, em frente à casa, né, da pessoa, e não tem opção. Ou vai morrer de fome, ou, logicamente, o pessoal vai tratar. Então, por isso é um caso de saúde pública e é um absurdo o crime como é cometido dessa forma. Então, o projeto de lei ele é simples. Ele vai procurar identificar e aplicar uma multa de um salário mínimo, né? Se houver flagrante, se houver um boletim de ocorrência, né? Se houver denúncias, se houver provas, logicamente, ali. Né? E aí essa sanção, a pessoa, não pago, né? Não paga, vai para a dívida ativa. Né? Tem vários tipos de sanções que a prefeitura pode aplicar, né, para garantir o cumprimento do pagamento da multa. E aí a gente ainda coloca no projeto de lei que essa multa, né, para ser revertida justamente para a proteção de animais. Assim como a gente discutiu aqui, o vereador José Coelho, inclusive, trouxe, o vereador Paulo Ângelo, o debate, por exemplo, da necessidade da criação de um canil. Isso é uma medida cara, né, que demanda justamente meios para custear. Então, a multa também serve, né, como forma de custeio, como a gente está direcionando aqui para isso. Outra sugestão que eu quero deixar aqui, em caso de aplicação de multa, ou mesmo que não houvesse essa aplicação de multa, essas pessoas que tratam dos animais aí, muitas vezes despendem de recursos do próprio bolso para comprar ração. Já cansei de ver o Lourenço aqui, Sr. Renê, falecido Sr. Renê, que era muito preocupado com isso. Então, despende de recursos do próprio bolso, às vezes, para poder alimentar esses animais de rua. Então, esses recursos também de multa poderiam ajudar na compra de ração, na compra de alimentação, né, para tentar se amenizar essa situação. Então, a ideia do projeto é justamente para cada vez mais coibir, né, gerar responsabilidade. Mas, junto a isso, nós já, inclusive, pedimos ao presidente aqui, já indicamos aí ao prefeito também, a instalação de câmeras, né, o máximo possível nas saídas do município, né, igual na Câmara Municipal aqui, que eu acho que é um ponto central importante, na saída lá na prefeitura, né, instalação de câmeras, que isso vai facilitar demais a identificação dessas pessoas, que utilizam-se às vezes das madrugadas, né, de períodos noturnos aí, em que a cidade normalmente está vazia, e aí trazem esses animais e soltam aí,
né, abandonam no município. São as minhas considerações, né, agradeço inclusive pelo apoio da primeira votação e, logicamente, conto, né, com a continuidade desse apoio aí dos demais vereadores. Muito obrigado. Coloco em segunda votação, em redação final, o projeto de lei número 05/2025. Vereadores e vereadoras, estiver de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. O encaminho para a sanção do Executivo Municipal. Coloca em segunda discussão o projeto de lei número 06/2025, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e a execução da lei orçamentária do exercício financeiro de 2026 e da outras providências. Está em segunda discussão. Coloco em segunda votação e redação final o projeto de lei número 06/2025. Vereadores e vereadoras que estiver de acordo, permaneçam como estão. Projeto aprovado. Passaremos à análise das indicações. Indicação número 06/2025, de autoria do vereador Anaelto de Souza Campos, que indica a implantação de academia ao ar livre. Determina o primeiro secretário que faça a leitura da indicação número 06/2025, de autoria do vereador Anaelto Campos. Indicação número 06/2025. Indica ao Executivo a implantação de academia ao ar livre no Parque de Exposição, bem como nas localidades da Rua Nova e Araçás. Ao excelentíssimo senhor Edmar Coelho da Silva, prefeito do município de Esterro do Melo. Excelentíssimo senhor presidente, tenho a honra de apresentar em plenário a seguinte indicação. A implantação de academias ao ar livre em espaços públicos tem se mostrado eficaz na promoção da saúde e na melhoria da qualidade de vida da população. A pedido de alguns idosos na conferência do Conselho do Idoso, realizada no último dia 26 de maio, indico que seja instalada a academia ao ar livre no Parque de Exposições, um ponto estratégico que é frequentado por moradores de todas as idades, sendo um ambiente propício para atividades físicas e lazer, de modo que indico ainda que seja instalada a academia ao ar livre nas localidades da Rua Nova e do Araçás. Justificativa. Os principais benefícios dessa iniciativa incluem promoção da saúde e bem-estar. A instalação de equipamentos de ginástica ao ar livre oferece à população uma alternativa gratuita e acessível para a prática de exercícios físicos, incentivando hábitos saudáveis e a prevenção de doenças relacionadas ao sedentarismo, como hipertensão e diabetes. Isto contribui para a melhoria da saúde física e mental dos moradores, favorecendo um estilo de vida mais ativo, acessibilidade para todas as idades. As academias ao ar livre atendem pessoas de diferentes faixas etárias, desde jovens até idosos, proporcionando atividades físicas seguras e adaptadas às necessidades de cada grupo. Isso é especialmente relevante para os idosos do bairro, que poderão utilizar os equipamentos para melhorar a mobilidade, a força muscular e a qualidade de vida, fortalecendo o convívio social. Subscrevo abaixo em nome de todos os moradores dessa região. Naelton de Souza Campos, vereador. Coloco em discussão única a indicação número 06/2025. Coloco em votação única a indicação número 06/2025. Vereadores e vereadoras que estiver de acordo, permaneçam como estão. Indicação aprovada. Indicação número 12/2025, de autoria do vereador José Coelho dos Santos, que indica implantação de checklist periódico na frota municipal. Determina o primeiro secretário que faça a leitura da indicação. Indicação número 12 de 2025, implantação de checklist periódico na frota municipal. Ao excelentíssimo senhor Edmar Coelho da Silva, prefeito do município de Esterro do Melo, indica ao senhor prefeito municipal, conforme estabelecido pelo regimento, que determina ao setor competente a implantação de um sistema de checklist periódico nos veículos que compõem a frota da Prefeitura Municipal de Esterro do Melo. Justificativa. A realização de checklist
Checklists periódicos nos veículos públicos é uma medida essencial para garantir a eficiência, a segurança e a durabilidade da frota municipal. Com essa prática, é possível identificar problemas mecânicos ou estruturais de forma antecipada, prevenir acidentes, aumentar a vida útil dos veículos e reduzir significativamente os custos com manutenção corretiva e substituição de peças. Além disso, contribui para uma gestão mais eficiente e transparente dos bens públicos, refletindo diretamente na qualidade dos serviços prestados à população. Câmara Municipal de Desterro do Melo, 27 de maio de 2025. Subscrevo abaixo em nome de todos os moradores desta região. José Coelho dos Santos, vereador. Coloca em discussão única a indicação número 12 de 2025. Está em discussão única. Pela ordem, senhor presidente. Boa noite, presidente. Boa noite, senhores vereadores, vereador, funcionário dessa casa, o João Paulo presente. Esse checklist vai servir para organizar essa frota, porque a nossa frota aqui ela é muito abundante. Às vezes uma pessoa bate, massa o carro lá, não aparece quem fez a arte. Então, essa fiscalização ela vai ter uma utilidade muito especial para todos os motoristas, que vai andar em carro bom e se aparecer estragado, vai saber quem fez o estrago na frota. Porque eu estava vendo outro dia no carro do posto da saúde, a van novinha já está amassada. Igual tem outros carros aí que os senhores vereadores sabem disso muito bem. Então, isso aí é uma utilidade muito principal na frota da prefeitura. Obrigado. Senhor presidente, pela ordem, acho importante aí, justamente, moralizar a utilização da frota, né, e a conservação dos veículos aí, que infelizmente a gente não viu na última gestão aí, tamanha quantidade de veículos que foram utilizados, encaminhados para leilão, mas um alerta também, aproveitando o ensejo da indicação do checklist para os veículos, que o município tem a obrigação de cumprir e fazer aí o acompanhamento aí do módulo de frotas do Tribunal de Contas. E é interessante que o módulo de frotas dentro do sistema, ou controle de frotas também, né? Módulo ou controle de frotas aí, ele traz, inclusive, seu vereador, ferramentas desse tipo, que dentro do próprio sistema, quem for ali o chefe do setor, responsável pelo preenchimento, ele vai preencher obrigatoriamente quilometragem, gasto de combustível, gasto mecânico, ele consegue controlar troca de filtro, troca de óleo. Então, isso é um sistema, uma ferramenta, né, que inclusive o município paga por ela, né, pago o sistema, que é o sistema conjunto, na verdade, que envolve o sistema de licitação, o sistema de contabilidade, né, o sistema de tesouraria e também esse sistema que é o almoxarifado, o sistema de frotas. Então, o município já tem isso, já tem a ferramenta. Eu acho que está faltando um pouquinho de dedicação das chefias, né, nesse sentido aí, para aprender a trabalhar com essas ferramentas. Isso aí eu costumo dizer o seguinte: infelizmente, a tecnologia vem e a gente tem obrigação de aprender a trabalhar. Pouquíssimas pessoas hoje roçam pasto no foice, né? Todo mundo está lá com a roçadeira, então não quer dizer que o serviço acabou, né? Foi facilitado pela forma de se executar pelas ferramentas. Então, quem se dispõe a ser chefe, né, tem que ter também o comprometimento e tem obrigatoriamente que entender dessa parte toda aí. Cada vez mais as chefias vão sendo exigidas, né, porque tem as obrigações e tem as responsabilidades. Então fica aqui a dica conjunta com a vossa indicação, senhor vereador, né, para que se implante sim o sistema de checklist, mas que também se cumpra as obrigações e se alimente aí o portal Transparência e o sistema de frotas aí para o Tribunal de Contas. Muito obrigado. Coloco em votação única a indicação número 12 de 2025. Vereadores e vereadores, tiver de acordo, permaneça como estão. Indicação aprovada.
Indicação número 13, 2025, de autoria do vereador Zé Coelho dos Santos, que indica a instalação de mesas com bancos para convivência social. Determina o primeiro secretário que faça a leitura da indicação número 013. Indicação número 13 de 2025, instalação de mesas com bancos para convivência social. Ao excelentíssimo senhor Edmar Coelho da Silva, prefeito do município de Desterro do Melo, indica ao senhor prefeito municipal, conforme estabelecido pelo regimento, que determina ao setor competente as devidas providências para construção e instalação de mesas com bancos fixos na praça central da cidade, destinados à convivência da população. Justificativa. A instalação de mesas com bancos em espaços públicos visa incentivar a convivência social, proporcionando um ambiente agradável para que os munícipes possam interagir, jogando baralho ou simplesmente conversar. Medidas como essa já são adotadas em diversas cidades e têm se mostrado eficazes na melhoria da qualidade de vida da população, promovendo o bem-estar, o lazer e a ocupação saudável dos espaços urbanos. Câmara Municipal de Desterro do Melo, 27 de maio de 2025. Subscrevo abaixo em nome de todos os moradores desta região. José Coelho dos Santos, vereador. Coloca em discussão única a indicação número 13 de 2025. Está em discussão. Pela ordem, senhor presidente, senhores vereadores, funcionários dessa casa, João Paulo, os nos acompanham online. Essa indicação foi um pessoal, já faz tempo, que pediram essa indicação. Então, já faz tempo que nós estamos aqui, então não tinha feito. Mas tornaram me cobrar fazer, porque isso faz muita falta na praça, porque às vezes vem uma senhora, está com uma criança para trocar, não tem uma mesa para ela botar uma bolsa, tem nada, ela quer sentar ali, quer dar uma mamar uma criança, botar a bolsa, e não tem. Fora as pessoas que querem uma comodidade para se divertir também. Obrigado. Coloca em votação única a indicação 13 de 2025. Vereador que estiver de acordo, permaneça como estão. Indicação aprovada. Indicação número 14 de 2025, de autoria do vereador José Coelho dos Santos, que indica a criação de ponto de táxi. Determina o primeiro secretário que faça a leitura da indicação. Indicação número 14 de 2025. Criação de ponto de táxi. Ao excelentíssimo senhor Edmar Coelho da Silva, prefeito do município de Desterro do Melo, indica ao senhor prefeito municipal, conforme estabelecido pelo regimento, que determina ao setor competente as devidas providências para a criação de um ponto de táxi em local estratégico na área central da cidade de Desterro do Melo. Justificativa. A criação de um ponto de táxi oferece diversos benefícios tanto para os passageiros quanto para os profissionais do setor. A medida facilita a localização dos veículos, proporciona maior segurança aos usuários, promove a organização do trânsito urbano e contribui para o fortalecimento da economia local. Além disso, representa um avanço na estrutura de mobilidade urbana, favorecendo o deslocamento dos munícipes e visitantes. Essa ação também impulsiona a formação social, gerando oportunidade e melhoramento na prestação de serviços à população. Câmara Municipal de Desterro do Melo, 27 de maio de 2025. Subscrevo abaixo em nome de todos os moradores desta região. José Coelho dos Santos, vereador. Coloca em discussão única a indicação número 14 de 2025. Está em discussão única. Pela ordem, presidente. Essa indicação do táxi, eu acho que ela é muito importante na cidade. Primeiro, a pessoa fica aí com táxi, tendo um ponto de táxi, vai dar renda para a cidade, renda para o município e vai ajudar a população. Às vezes a pessoa quer um táxi aí, não tem o ponto, o cara fica aí perdido, caçando, igual já aconteceu aqui, acontece, né? Realmente acontece aqui na nossa cidade. Então eu acho que isso aqui será muito importante para a nossa cidade, porque toda cidade tem um ponto de táxi, só aqui em Desterro do Melo aqui não tem. Muito obrigado. Senhor presidente, pela ordem, quer dizer que, inclusive, é uma matéria interessante, senhor vereador, que já foi debatido e conversado pelos vereadores até da última gestão aí. Mas o que é o detalhe? Para se implementar o ponto de táxi, não adianta só chegar aqui e pintar no chão
E, inclusive, muitas pessoas que trabalhavam no município na época, trabalham até hoje aí, né, acharam que isso ia resolver, inclusive, transporte para outros municípios, né? Mas não é assim. A primeira questão é que, para se implementar o ponto de táxi, tem que ser encaminhado um projeto de lei para a Câmara, né, regulamentando justamente o aluguel de placa, essa parte toda aí, é o primeiro ponto. Depois que isso é feito, logicamente que o prefeito não pode dar a placa para quem ele quiser, né? O que acontece aí, mas assim como alguns outros contratos do município estão sendo realizados a esmo, né? O prefeito não pode escolher quem ele quer para dar a placa de táxi. Então ele tem que fazer uma licitação, que é na forma de concessão, e aí dentro dessa licitação vem os critérios do carro e tal. E o que acontece? O ponto de táxi, assim como a gente tem em Alto Rio Doce, que é próximo aqui, Barbacena, que é grande, né? Mas tem algumas cidades pequenas que tem, o taxista ele tem que ficar à disposição do pessoal. E aí a primeira coisa que o pessoal aqui, quando a gente discutiu, conversou isso, não, mas eu não quero ficar lá, eu vou ficar lá o dia inteiro. Logicamente, porque é um serviço prestado para a população. Então, o veículo tem que estar à disposição. Então, tem o horário do táxi ficar ali, tem a disposição, né, dentro da licitação de concessão, isso tudo colocado lá como regra. Quais os benefícios? É só problema, então? Não, benefício. Hoje, o INSS não aceita mais cadastro de taxista sem que se faça dessa forma, sem que se tenha a lei e sem que tenha a regulamentação através de concessão. Por quê? Períodos anteriores, aí, antigamente, era muito comum. O cara cadastrava como táxi, mas era só para comprar carro. Porque o carro vinha com um desconto muito grande para quem era taxista. Então, o cara ia lá, cadastrava, pegava lá um papel na prefeitura que era taxista e pronto. Então, hoje, o INSS não aceita mais, né, a autodeclaração. Eu sou taxista. Não. Para ser taxista, então, tem que seguir todas essas regras, né, e tem que seguir todo esse rito para no final a pessoa ter direito à placa, né? E aí eu não estou falando de placa de aluguel, estou falando de serviço de táxi específico, né? Então tem que seguir esse rito para lá no final então a pessoa ter os direitos, inclusive esse cadastro no INSS e a possibilidade de compra de veículos aí que chega a 30%, 40% em algumas situações aí de diferença da tabela dos veículos. Então eu queria só ressaltar, às vezes a dificuldade, né, de se realizar a indicação, né, que não seria simplesmente colocar a pintura, digamos, no chão ali, né, o local indicado, mas a obrigação de passar por todo esse rito aí. Muito obrigado. Pela ordem, presidente. O senhor vereador falou aí, concordo com ele em partes, mas o ponto de táxi, ele não é cedido assim, não. O ponto de táxi... Para pôr um ponto de táxi, o cara vai pagar um ponto pela prefeitura para poder manter tudo na ordem. E tem que ser um carro que tem um ano que prevalece, né? Qualquer carro pode ser de táxi, não. Obrigado. Coloco em votação única a indicação número 14 de 2025. Vereadores e vereadores, se estiver de acordo, permaneça como se encontram. Indicação aprovada. Indicação número 15 de 2025, de autoria do vereador José Coelho dos Santos, que indica a realização de aterro. Determina o primeiro secretário que faça a leitura da indicação 015. Indicação número 15 de 2025. Realização de aterro na residência da senhora Cláudia, bairro Rua Nova. Ao excelentíssimo senhor Edmar Coelho da Silva, prefeito do município de Esterro do Melo. Indica ao senhor prefeito municipal, conforme estabelecido pelo regimento, que determina ao setor competente a realização do serviço de aterro na residência da senhora Cláudia, localizada no bairro da Rua Nova, neste município. Justificativa. A residência da senhora Cláudia encontra-se em situação que requer a atenção do poder público, sendo necessário o serviço de aterro para corrigir desníveis no terreno, melhorar o acesso à moradia, evitar acúmulo de água e proporcionar a melhor condição de habitação. Essa ação contribuirá para garantir mais dignidade à moradora, segurança à estrutura da residência e melhores condições de saúde e bem-estar.
Medidas como essa refletem diretamente na valorização das melhorias das moradias e na melhoria da qualidade de vida da população. Câmara Municipal de Desterro do Melo, 27 de maio de 2025. Subscrevo abaixo em nome de todos os moradores desta região. José Coelho dos Santos, vereador. Coloco em discussão única a indicação número 015/2025. Está em discussão. Coloco em votação única a indicação número 015/2025. Vereadores, vereador, tiver de acordo, permaneça como estão. Indicação aprovada. Indicação número 16/2025, de autoria do vereador José Coelho dos Santos, que indica construção de mata-burros. Determina o primeiro secretário que faça a leitura da indicação número 16. Indicação número 16/2025. Construção de mata-burro que dá acesso ao senhor Servino do Tino, Zona Rural. Ao excelentíssimo senhor Edmar Coelho da Silva, prefeito do município de Desterro do Melo, indica ao senhor prefeito municipal, conforme estabelecido pelo regimento, que determina ao setor competente a construção de um mata-burro que dá acesso da propriedade do senhor Servino do Tino, localizada na zona rural da Estradinha. Justificativa. A construção do mata-burro é de grande importância para facilitar o acesso à propriedade rural, eliminando a necessidade de abertura e fechamento constante de porteiras, o que agiliza o trânsito de veículos e animais. Trata-se de uma solicitação justa e necessária, que beneficiará diretamente o produtor rural e a comunidade vizinha, promovendo melhores condições de tráfego e incentivando a permanência e o desenvolvimento das atividades no campo. Câmara Municipal de Desterro do Melo, 27 de maio de 2025. Subscrevo abaixo em nome de todos os vereadores desta região. José Coelho dos Santos, vereador. Coloco em discussão única a indicação no 16/2025. Está em discussão. Pela ordem, senhor presidente, senhores vereadores, funcionários dessa casa, o João Paulo e os que nos acompanham online. Esse Servino não é Servino, é Servino do Tino Simplício. Faltou um H aqui, mas Servino passa também. É o Servino do Tino indo para a escadinha. Um mata-burro, ele veio falar comigo e eu falei para ele que ia fazer essa indicação. Obrigado. Coloco em votação única a indicação 16/2025. Vereadores, vereadores, tiver de acordo, permaneça como estão. Indicação aprovada. Indicação conjunta número 05/2025, de autoria dos vereadores Gláucia, Paulo, Aldair, Celso e Fábio, que indicam melhorias salariais aos servidores municipais. Determina o primeiro secretário que faça a leitura da indicação. Câmara de Desterro do Melo. Vereadores Aldair, Celso, Paulinho, Gláucia e Fabinho. Ofício conjunto. Assunto. Para protocolo e encaminhamento. De vereadores Aldair de Lourdes Gonçalves, Celso Simões da Silva, Paulo Ângelo Lopes da Silva, Fábio Júnior dos Santos, Gláucia Cristina do Carmo Xisto. Para mesa diretora da Câmara de Desterro do Melo, Estado de Minas Gerais. Excelentíssimo senhor presidente Luiz Henrique de Castro. Desterro do Melo, 27 de maio de 2025. Em cordial e atenciosa visita, vimos pelo presente encaminhar a indicação conjunta dos vereadores que subscrevem, trazendo apontamentos para contribuir com a gestão do Executivo Municipal. As indicações apresentadas são demandas solicitadas pela população, em especial dos servidores municipais do Executivo que representamos, e são medidas necessárias para as melhorias estruturais administrativas. Requer recebimento e consequente encaminhamento pela mesa diretora para providências. Atenciosamente, Gláucia Cristina do Carmo Xisto, vereadora, Paulo Ângelo Lopes da Silva, vereador, Aldair de Lourdes Gonçalves, vereador, Celso Simões da Silva, vereador, Fábio Júnior dos Santos, vereador. Indicação conjunta número 05/2025. Indicamos ao prefeito do município de Desterro do Melo, em atendimento às demandas de servidores municipais, as melhorias salariais, regularização das progressões verticais, horizontais, insalubridade, gratificações, quinquênios e demais direitos salariais dos trabalhadores da Prefeitura. Justificativa. Foi avaliado pelos vereadores que subscrevem,
indicação no sentido de melhorias urgentes nos salários dos servidores municipais e consequente regularização de direitos concedidos em lei municipal, em especial e com base na Lei de Cargos e Salários. 1. A regularização das progressões verticais e horizontais de todos os servidores concursados, de acordo com a data de posse e a lei vigente à época. 2. A revisão de salários dos servidores de acordo com o grau e hierarquia, atentando em especial para os servidores que não possuem piso federal ou estadual e são custeados com recursos próprios do município. 3. A revisão e a possibilidade de quinquênios de servidores de acordo com a data da posse e a lei vigente da época. 4. A revisão e concessão de insalubridade de acordo com o laudo técnico de condições ambientais. 5. A revisão e concessão de gratificações de acordo com os trabalhos e competências dos servidores, valorizando a dedicação e esforços de conhecimento na carreira. 6. A revisão do programa de controle médico de saúde ocupacional, com vistas à manutenção de melhoria contínua, com vistas a prevenir, diagnosticar e monitorar doenças do trabalho. 7. A emissão de perfil profissiográfico previdenciário e consequente cumprimento das determinações previdenciárias para servidores que têm direito à aposentadoria especial, alimentando-se o sistema do E-Social de acordo com as determinações do governo federal. 8. A realização imediata de concurso público para o quadro de servidores, concedendo direito de participação a todos em detrimento às contratações que estão sendo realizadas sem os critérios determinados na Constituição da República, no artigo 37, inciso 2. 9. A imediata regularização da contratação dos agentes comunitários de saúde através de processo seletivo público, considerando o risco de perder recursos federais para a manutenção do programa. 10. A implementação do benefício de auxílio maternidade estendido para mães servidoras pelo período de 6 meses, encaminhando imediatamente lei a esta Casa Legislativa, que contará com o apoio dos vereadores que subscrevem. Sem mais para o momento, requeremos a atenção devida, principalmente aos servidores efetivos e contratados, com a observância dos direitos legais que estão sendo indicados, primando pelos trabalhadores que muito contribuem pelo atendimento diário à população. Esteudo Melo, 27 de maio de 2025. Gláucia Cristina do Carmo Xisto, vereadora. Aldair de Lourdes Gonçalves, vereador. Paulo Ângelo Lopes da Silva, vereador. Celso Simões da Silva, vereador. Fábio Júnior dos Santos, vereador. Coloco em discussão única a indicação conjunta no Museu 5/2025. Está em discussão. Senhor presidente, pela ordem. Boa noite, senhor presidente. Qual cumprimento os demais colegas vereadores, vereadora, aos funcionários desta casa, ao João Paulo aqui presente e a todos que nos assistem pelas redes sociais. Bom, a ideia dessa indicação conjunta entre os 5 vereadores, eu tenho certeza aí que os 9 vereadores são de acordo com essa indicação. Hoje nós somos aqui 4 representantes dos nossos colegas servidores, 3 motoristas e uma servidora enfermeira representando a enfermagem. A ideia é trazer o benefício dos nossos colegas, que é as recomposições salariais, que desde 2017 que já não são executadas. A última foi em 2017 no governo da ex-prefeita Márcia. Fui procurado aí por vários funcionários da educação, colegas motoristas, e hoje, né, tive a oportunidade de estar conversando aí com vários funcionários, o qual me perguntou sobre a questão da matéria que iria entrar em pauta hoje, no qual seria o benefício aí dos nossos servidores. Então, a gente colocou várias questões, né, no qual nós 5 conversamos, e várias questões foram apresentadas.
Hoje nós temos vários funcionários com salários defasados, temos profissionais com salários aí que não atendem à realidade do que eles prestam o serviço, né? Um exemplo, hoje nós temos pedreiros na prefeitura que ganham salário, quase que salário mínimo, né? A diferença aí de, se não me falha o engano, aí R$ 200 a mais que o salário mínimo. Então, foi apresentado aqui também pelo Executivo na última reunião um projeto de lei onde cria cargos de secretaria. E a ideia desse projeto é o seguinte: a folha de pagamento tem um impacto que já está, se não me engano, que está lá, acho que 41%. A gente sabe que o limite é 52%. É muito válido a ideia de criar novas oportunidades de emprego, novas vagas. Porém, tem que verificar a questão dos funcionários efetivos que tem na prefeitura, porque os salários estão defasados. A gente sabe que, né, o vereador Luiz Henrique é mais antigo de casa, já me falaram, eu não sei, não lembro, que o salário de motorista, há um tempo atrás, chegaram-se a 3 salários mínimos. Hoje, um salário de motorista é um salário e pouco, devido à defasagem. Então, é válido o executivo verificar essa questão antes de fazer igual foi feito na administração passada. Encheu a folha de funcionários, não tinha limite para dar aí o real aumento a quem precisava. Então, e essa é a nossa ideia, está orientando aí o executivo que antes de completar essa folha, né, com esse quadro de funcionários que ele pretende fazer, né, que, igual eu volto a dizer, é muito válido aí novas oportunidades de emprego para pessoas que estão precisando trabalhar, olhar a realidade dos funcionários efetivos que estão aí desde 2017 com esse salário aí em defasagem. Então essa é a nossa ideia, né, de estar passando aí para os nossos, para o executivo, e estar defendendo aí a bandeira dos nossos colegas servidores, tanto da educação quanto da saúde, com servidores, né, lá de baixo do setor de obras, né? Essa aí é o nosso intuito, a nossa intenção. Muito obrigado. Senhor presidente, no qual cumprimento a mesa diretora, funcionário dessa casa, vereadores, vereadora Glaucia, o intuito dessa indicação é o seguinte: o concurso público eu vejo assim com muito bons olhos. Por quê? Porque hoje nós estamos aqui, o Paulo Ângelo relatou ali, mas são 4 motoristas aqui dessa casa, efetivo, que eu também sou funcionário ainda, com a vereadora Glaucia, né, efetiva. Então, se nós estamos aqui hoje, por quê? Porque houve um concurso, né, assim que foi feito o concurso em 93, depois veio o ex-prefeito Mário, que ele foi eleito em 2009, e fez um concurso em 2010, que se efetivou o vereador Baninho e demais funcionários. E quando o cara se torna efetivo, ele tem uma segurança, porque o contrato ele está ali, submisso a sair qualquer hora, se muda a administração, o servidor está desempregado. Então, o concurso público é uma coisa muito, muito boa para o funcionário, porque ele se torna uma carreira, ele pode, né, fazer uma prestação, ele pode ter ele pode fazer uma direção da vida dele. E o contrato não dá segurança nenhuma. Então, agora, quanto ao aumento, isso aí tudo terá que ser avaliado junto, né, à folha de pagamento. Mas o concurso público é uma coisa muito importante para dar oportunidade para todos. E os que estão contratados, que estão lá, que estudarem e dedicar, provavelmente poderá ser aprovado e ter uma carreira, né, ter todos os direitos de um funcionário. Então, é nesse intuito que optamos para fazer essa indicação. E eu sei que todos os vereadores aqui, né,
quase todos concursados, vai nos aprovar. E eu creio também que o prefeito, acredito que ele deverá ter vontade de fazer um concurso para a tranquilidade dele também. Porque evita de estar hoje um pé de emprego, amanhã outro pé de emprego. Então a pessoa não consegue nem colocar uma equipe boa, né? Porque o contrato é indicação. Aí vem um, vem outro. Então é bom para o prefeito, bom para os funcionários, fica bom para todos, né? Para todo mundo. Então fica aí o meu pedido, né? Que vai até os ouvidos do executivo, né? Que essa indicação chegue ele, que ele, né, tente tomar alguma providência melhor para o município. Muito obrigado. Uma boa noite. Pela ordem, senhor presidente, no qual eu cumprimento a mesa, os demais colegas, né, servidores, João Paulo, quem está nos assistindo nas redes sociais. A gente, sim, é procurado, né, diariamente pelos servidores, os colegas de trabalho, com esse assunto, né, que é o reajuste, as progressões, né, e nós estamos aí procurando junto, né, uma evolução funcional, né, por meio das progressões, dos reajustes salariais, que é um direito dos servidores, previsto no princípio do aperfeiçoamento contínuo e merecimento. É fundamental que haja uma regulamentação clara e justa que incentive o crescimento profissional e a valorização do servidor, sem prejudicar o equilíbrio financeiro do município. Essa progressão, esses reajustes, ele deve estar vinculados a critérios que são objetivos, como a avaliação, a performance, as capacitações, né, os tempos de serviço do servidor, promovendo assim uma maior motivação e eficiência naquela qualidade do serviço que é prestado. Eu insisto aí também na necessidade, a gente já havia falado outra vez, na necessidade da revisão em concessão aí da insalubridade, para agir com responsabilidade e prioridade, promovendo a revisão dos índices das insalubridades, assegurando que os servidores eles tenham seus direitos respeitados conforme as condições atuais de que trabalham. Então, assim, reafirmo o meu compromisso com a valorização dos servidores, a justiça social e a gestão dos recursos públicos. Defender esse ponto é garantir um serviço público mais eficiente, justo e digno para todo cidadão. Então, assim, eu venho aqui representando, igual o colega falou, os servidores, para que a gente só está querendo mesmo os direitos que a gente tem. Obrigada. Senhor presidente, pela ordem aí, não poderia deixar também de comentar pela situação aí, porque nós estamos tratando de direitos, né? A gente está tratando aqui de favor. E aí nós estamos saindo do critério político para entrar realmente no critério dos concursados, dos que foram devidamente aprovados aí, entre os quais já foram citados aqui, né, alguns vereadores dessa casa, e sabem muito bem disso, né, que infelizmente a última gestão inflou demais a folha de pagamento, ao ponto que nós esbravejamos por diversas vezes nessa casa aqui no último mandato, e o gasto com o pessoal chegou a mais de 50%, né, a mais da metade do que o município arrecadava era gasto com a folha de pagamento. E olha só que interessante, né? Era gasto com a folha de pagamento e não tinha valorização de servidores, principalmente os servidores efetivos, porque não foram implementados essas medidas, né, de regularização desses direitos de progressão vertical, horizontal, né? Ou seja, procurava-se contratar para se ganhar votos ou ter influência política. Queria ressaltar que, infelizmente, eu tenho visto isso nessa gestão também.
existem dezenas de contratos feitos de forma arbitrária, sem respeito à lei e, principalmente, sem o direito à concorrência pública, em que as pessoas simplesmente vão até a prefeitura e assinam um contrato para trabalhar como se estivesse trabalhando numa empresa particular. Então, nós já ressaltamos isso aqui outras vezes, já indicamos a situação da necessidade, primeiramente, do concurso público, ou, no mínimo, processo seletivo, dos quais até agora foram realizados somente na área de educação, para contratação de alguns professores, mas que nas demais secretarias, em momento algum, esses contratos respeitaram o que determina a Constituição. E não sou eu, Fabinho do Zé Luiz, que está falando isso não. Né? Isso está na lei maior e isso traz responsabilidades para o gestor. Né? Queria dizer, quando fui presidente dessa casa, recebi, inclusive, da antiga gestão, né, do Celso Simões, lembra bem aqui, né, como a Promotoria de Justiça, né, estava ativa em relação à Câmara Municipal, justamente para a realização do concurso público, o qual eu recebi das mãos do Celso Simões, já com o andamento, né, quase na fase de execução. Todavia veio a pandemia, né, então veio aquele caos da pandemia e tal, e assim que nós tivemos condições, o concurso foi regularizado aqui na Câmara, né, os servidores estão aí efetivos, né, e sem ter, com o perdão da palavra da expressão, rabo preso político nenhum, né, seja quem quer que assuma a cadeira. Então, a primeira questão que eu acho que deve ser observada é isso. A gestão mudou no Executivo, e uma das principais questões que justamente foram tratadas era esse respeito ao servidor, essa situação de se fazer o critério correto, de fazer tudo de forma correta. Então, ressalto aqui que isso pode acontecer da agora para frente com esse puxão de orelha que está sendo dado aqui mais uma vez. Mas até o momento, o critério que foi utilizado é o mesmo critério da administração anterior, o que é grave. Né? Então, na parte de contratação, eu percebo que não houve mudança. Houve uma continuidade da filosofia mais política, né, e menos técnica, o que está custando a própria prefeitura aí, né, muitos problemas. Temos problemas em vários órgãos da prefeitura e quando você vai ver, é porque às vezes a pessoa que está contratada, que está ali, que seja chefia, que seja um contrato, né, ela não teve a devida competência técnica. Ela está ali através de uma indicação, o que é grave, porque vai fazer falta justamente para a população. Então, esses direitos, os quais nós estamos aqui indicando e ressaltando dos servidores aí, são questões simples de serem resolvidas. Por quê? Pelo critério que a gente está na folha de pagamento aqui hoje, como a gente disse, né, até o momento, o que está indicado no portal Transparência é em torno de 42%, com mais cerca de 3% que é o gasto da Câmara, o município hoje está gastando cerca de 45%, né, de tudo que arrecada, né, com a folha de pagamento. A previsão ao longo do ano aí, para pagamento do jeito que está hoje, é um pouco mais de 12 milhões de reais aí, em torno de 1 milhão e pouquinho aí por mês com a folha de pagamento e com as questões de encargo. Então, ou seja, a prefeitura, dentro dessas condições que estão sendo apresentadas hoje aqui, ela tem condições de melhorar. A gente não está aqui, logicamente, pedindo milagres, né? Mas como eu já ressaltei aqui antes, né, o pessoal da educação teve os benefícios do piso da educação, principalmente os professores. Depois deu um certo alívio até para a própria prefeitura, porque os recursos do Fundeb passaram a poder ser utilizados para pagamento de outras pessoas além dos professores na educação. A saúde teve a regulamentação dos agentes comunitários de endemia, dos agentes comunitários de saúde, que passaram a ganhar 2 salários por mês.
teve a questão da regulamentação dos técnicos de enfermagem, dos enfermeiros, né, que passaram também a ter um piso federal respeitado. E nisso, os demais servidores aí, principalmente, né, o pessoal do setor de obras, né, e esse pessoal que faz o serviço, digamos, mais bruto realmente ali, uma certa desvalorização. Um pedreiro da prefeitura hoje aí, eu não vou falar números corretos aqui, mas um pedreiro particular deve estar ganhando o dobro ou mais, né, do que o pedreiro da prefeitura. Então isso causa um desestímulo. Para que o cara vai querer sair do particular para entrar, né, no serviço público? Né? Muito pelo contrário, alguns que eram concursados saíram da prefeitura, né, para trabalhar de forma particular, porque viu que acabava sendo muito mais rentável ali. Então são situações realmente para serem vistas. Outro ponto que eu acho que a gente também já indicou aqui, e é importante, né, é a implementação da extensão do auxílio maternidade. Diversas prefeituras da região já fizeram isso. Né? Hoje o município aqui, né, só paga ali os 4 salários que é do INSS. Então tem o programa da empresa amiga, né, que é do setor privado, mas se estende à situação do setor público, em que as empresas ganham benefícios aí quando estendem esse auxílio maternidade por 6 meses. Ora, se a mãe tem que amamentar pelo período mínimo de 6 meses, é uma questão de saúde e tal. Então, como que eu falo que a mãe servidora pública, ela volta em tese mais cedo para o trabalho aí, e aí ela tem que tirar esses horários de amamentação, ou tem que arrumar alguém para cuidar da criança. Então, é uma questão de zelo, né? Eu acho que é uma questão mínima, e podem perceber que esse tipo de impacto, pode calcular isso no ano, né? Ele é mínimo na folha de pagamento aí, com esse adicional aí de mais 2 meses. Né? Outra situação que já foi comentada aqui, defendida pelo vereador Paulo Ângelo, acho que até com uma indicação específica sobre a insalubridade, né? Eu acho que também existem situações que precisam ser revistas nessa parte da insalubridade. Nós lutamos muito no último mandato para isso ser implementado, né? Foi implementado, mas agora eu acho que precisa melhorar, precisa ser revisto o LTCAT, né, que é o laudo que determina quem tem direito ou não, e também o plano de saúde ocupacional. Né? Fizeram aí até muito bacana, né? Parabenizo a administração em relação a isso. Fizeram um vídeo, né? Até muito emocionante com as crianças sobre o uso de EPI, sobre essa parte toda da saúde ocupacional. Então, foi bem interessante, mas a gente quer ver isso no dia a dia. A gente quer ver realmente o servidor se beneficiando disso. Né? Bonita publicidade, mas eu acho que a prática também tem que ser bem observada. Então, já é um caminho que a administração iniciou, mas a gente deve acompanhar a continuidade em relação a isso. Então, são as minhas falas aí em defesa dos servidores do município. Eu não sou servidor efetivo, mas sou filho, né, do São José Luiz da Ambulância, da dona Mariazinha, né, ambos aposentados aí de longa data, que trabalharam nessa prefeitura há muito tempo, né, irmão de Fabiana, que trabalha aí no posto de saúde concursada há muito tempo, e conheço bem a vida dos concursados do município e as dificuldades que eles encontram. Então, o mínimo que se tem que respeitar são os direitos que estão escritos, e dentre eles, alguns que nós citamos nessa indicação, e aguardamos aí, né, a posição aí do Executivo Municipal. Muito obrigado e boa noite. Coloco em votação única a indicação conjunta número 05/2025. Vereadores e vereadores, tiver de acordo, permaneça como estão. Indicação aprovada. Antes de eu passar a palavra aberta aos vereadores, eu gostaria de trazer uma informação para os senhores, e uma informação muito boa, a respeito do 220 mil. Depois de longas conversas, depois de várias reuniões, entre essa presidência e os assessores dessa casa,
o executivo, com seus assessores, procurador do município, com o responsável, o seu Helder, do Banco Sicoob, graças a Deus e felizmente, o banco entendeu que até então a falha é deles. Então, dia 19, o Banco Sicoob depositou nos cofres dessa casa 220 mil, a respeito daquele cheque que foi extraviado. E, nessa segunda-feira, dia 26, essa presidência fez um ofício e determinou que a contadora fizesse a devolução para os cofres do município. Então, esses 220 mil já estão nos cofres do município. Depois de várias conversas, vários entendimentos, e essa presidência sempre dizendo e falando cautela e que nós estávamos preocupados com isso. A nossa preocupação era grande a respeito disso. E nós tínhamos que dar uma satisfação. E graças a Deus estamos aqui hoje. E eu disse nas minhas falas que qualquer novidade, a população seria informada e os senhores. Então, dessa forma, o município, esses 220 mil, que estava realmente, que iriam realmente fazer falta, está na mãos do executivo, na mão de quem de direito, para que possa realmente fazer o bom uso. E nós sempre preocupados com este fato, que nós fomos pegos de surpresa, eu principalmente, quando assumi essa presidência, um rombo de 220 mil. E veio várias especulações, fizeram tempestade num copo d'água, mas graças a Deus, soubemos conversar, soubemos dialogar, soubemos tratar o caso com seriedade e, graças a Deus, felizmente, o desfecho foi esse. O banco realmente reconheceu e reviu e depositou esse dinheiro. E esse dinheiro já está nos cofres do município. Então, mediante disso, fiz uma nota de esclarecimento e gostaria que o primeiro secretário fizesse a leitura. Nota de esclarecimento. A Câmara Municipal de Desterro do Melo, através de seu presidente, Luiz Henrique de Castro, vem, por meio desta, prestar esclarecimentos à população acerca do cheque no valor de R$ 220 mil, emitido pela Câmara Municipal em favor da Prefeitura Municipal de Desterro do Melo, a título de devolução do 10º do ano de 2024, que foi irregularmente compensado na cidade de Campo Grande, no estado do Mato Grosso do Sul, em benefício de terceiros alheios às relações institucionais entre esta Casa Legislativa e o Poder Executivo Municipal. Pois bem, a Câmara Municipal de Desterro do Melo vem a público esclarecer que, após ter sido vítima de um golpe de estelionato, no qual valores foram indevidamente transferidos mediante fraude, o valor integral do cheque no importe de R$ 220 mil foi devolvido à conta oficial da instituição pelo Banco Sicoob
na data de 19/5/2025. Também o referido valor foi devidamente repassado ao Poder Executivo Municipal na data de 26/5/2025, através de transferência bancária. O referido golpe está sendo investigado pela Polícia Civil, por meio de inquérito policial instaurado na Delegacia de Alto Rio Doce, Minas Gerais, que apura os detalhes do crime e busca identificar os responsáveis. A devolução do valor, realizada pelo banco após procedimento de verificação interno, representa um importante passo na reparação do prejuízo causado aos cofres públicos. No entanto, as apurações seguem em andamento, com o objetivo de garantir a responsabilização dos envolvidos e evitar que novos episódios semelhantes venham a ocorrer. A Câmara Municipal reforça seu compromisso com a transparência, legalidade e integridade na gestão dos recursos públicos, bem como sua colaboração integral com as autoridades competentes para o total esclarecimento dos fatos. Seguiremos mantendo a população informada sobre os desdobramentos do caso, reafirmando nosso respeito à verdade, à justiça e ao interesse público. Desterro do Melo, 26 de maio de 2025. Luiz Henrique de Castro, presidente da Câmara Municipal de Desterro do Melo. E está aqui em anexo a essa nota minha, a data em que o Banco Sicoob devolveu os 220 mil, e está aqui o comprovante que essa casa fez o depósito na conta do município. Então, nós temos aqui os dois comprovantes, de recebimento e de repasse. Concedo a palavra aberta, pelo tempo de 5 minutos, aos vereadores que queiram usá-la. Senhor presidente, pela ordem. Hoje o senhor trouxe uma notícia aí para a nossa população, o qual vira e mexe cobra sobre o assunto do cheque de 220 mil reais. A notícia que o senhor trouxe, eu posso ter certeza que alegrará os verdadeiros donos do cheque, que é a nossa população. Nós também, eu, vereador Fábio, vereadora Glaucio, quando a gente ficou sabendo do fato, a gente publicou, porque os verdadeiros donos do dinheiro é a população. Não é eu, não é somente uma pessoa, é a população. Nós, como nós publicamos a matéria do acontecido, a gente não sabia quem, nem como que aconteceu, só sabia que o cheque foi descontado no Mato Grosso, num CPF. E hoje nós temos aí, com certeza, a clareza de voltarmos nas redes sociais, como nós fizemos na comunicação do acontecido. Hoje nós faremos novamente a publicação para que a nossa população fique ciente do compromisso aí, dos vereadores, desses vereadores dessa casa, o presidente dessa casa, do executivo que correu atrás, das autoridades competentes aí que correu atrás, do gerente do Banco do Sicoob ter reconhecido o erro, porque desde o último ofício que o Sicoob enviou para o senhor, ele já automaticamente, no ofício, afirma que houve um erro do banco, que ele teria que procurar aí os devidos errados aí que fizeram o desvio desse dinheiro. Então, ele automaticamente, não mais que obrigação de devolver o dinheiro aos cofres públicos, e ele, com a justiça, resolver aí, para que, se for ressarcido ou não, é o banco que tem que se perder, no ofício ele deixa claro que, se perder, teria que ser o banco, o responsável por aquilo. A gente fica aí satisfeito, felizes,
por ter cumprido nosso papel de vereador, de ter levado à população o acontecido, e hoje, né, graças a essa casa, ao presidente, nós estamos daí levando para a população que o cheque de R$220 mil voltou para a nossa população, e aí será aí, né, usado da melhor forma possível, né, como o executivo já tinha dito no ofício, que esse dinheiro seria usado aí para a saúde, aí para adquirir remédios, né, exames, consultas, e então a população hoje aí ganha com essa notícia aí. Então os R$220 mil está de volta aos cofres públicos. Muito obrigado. Senhor presidente, eu fico muito feliz, né, com a notícia de Vossa Excelência, porque eu sempre tive assim, esperança que conseguia, porque eu acredito na justiça. E ele vem feito um trabalho, né, vocês vêm trabalhando, todos envolvidos, para que esse dinheiro retornasse do nosso cofre público. E hoje é motivo de alegria para mim, porque, né, o nosso município é um município de pouca renda, e quando se toma um prejuízo desse aí, leva muito tempo para recuperar. E graças a Deus, hoje está aí o dinheiro nos cofres públicos para ser aplicado onde o prefeito achar que haja necessidade. Então, muito obrigado, uma boa noite. Boa noite a todos presentes aqui e a todos que nos assistem de casa. É muito satisfatório saber sobre os 220 mil que foi resolvido. Eu quero aproveitar a palavra aberta aqui para mim fazer um agradecimento. Primeiramente ao prefeito Edmar, por ter cedido um espaço e um maquinário para a construção da pista de velocross. E ao maquinista Zezé, que fez um ótimo trabalho lá. Inclusive, quero ressaltar o patrulhamento das estradas rurais. A equipe está de parabéns. Hoje eles chegaram no Araçá, um ótimo serviço. E é importante dizer que esse mesmo serviço será feito nas demais estradas do município. Muito obrigado e boa noite. Senhor presidente, pela ordem aí, aproveitando esse tempo final, então, para, com certeza, inicialmente, parabenizar a condução dessa Casa Legislativa aí, sobre a vossa presidência, do meio termo, digamos assim, porque não é o fim. A devolução desses valores aos cofres, ela representa uma conquista a qual gostaria de dizer a Vossa Excelência que não me arrependo em momento algum, acho que nem o vereador Paulo Ângelo, nem a vereadora Gláucia, de termos sido incisivos em relação à devolução por obrigação realmente do banco. A admissão de culpa do banco, eu gostaria também de dizer que hoje eu também traria, já sabia dessa desenrolar das investigações, o banco, quando da fraude, quando do roubo que houve, ele fez uma ata cartorária, fez uma ata no cartório, o qual ele colocava a culpa concorrente na Câmara. Não em nós, né, na Câmara, porque isso é de uma gestão antiga, isso não tinha nada a ver com a situação dessa atual gestão. E o que seria essa culpa concorrente? O banco pagaria, mas a Câmara também teria que pagar, porque, em tese, pela ata registrada em cartório, os dois tiveram culpa. No final do mês passado, início desse mês, nós também, que já havíamos falado aqui, que estávamos conduzindo uma investigação paralela, em contato também com os órgãos, tanto do Judiciário quanto do Banco Bradesco, com agradeço a diretoria aí de Juiz de Fora, também descobrimos uma questão interessante. Talvez isso tenha levado o Banco Sicoob a, pelo menos até o momento, ter admitido o erro. Porque não foi só um golpe por aplicativo
com culpa concorrente de uma foto que tinha sido postada pela Câmara. Foi usado um token, uma chave, com CPF de uma pessoa responsável pela transação. Então, o banco, com certeza, quando viu que a bomba iria estourar, logicamente, e que isso havia sido feito nos meandros da instituição, assumiu o compromisso, e aí eu digo, assim como aconteceu, por exemplo, em Santos Dumont, onde lá houve um golpe de 1.200.000, e também, à época lá, o Bradesco devolveu o dinheiro, porque a fraude havia sido bancária e não da instituição. E aí, com certeza, dentro de um processo administrativo, em que Vossa Excelência deve ter conduzido muito bem com o jurídico daqui, da Prefeitura, conseguiram reverter de forma administrativa o que o banco estava imputando realmente como culpa da Câmara. Em tese, isso não pode acabar aqui. Assim como nós havíamos recomendado, isso tem que servir de exemplo para nós, enquanto instituição, enquanto responsáveis pelo dinheiro público, para tomar sempre medidas de controle, de atenção, com devido cuidado, com respaldo disso, porque golpe na internet está um absurdo, por telefone, por tudo aí. E não é só pessoa que não é instruída, não. Muita gente instruída toma golpe mesmo. E isso é comum. Então isso tem que servir de exemplo para a administração, para a Câmara, para a gente sempre se pautar, sempre ter cautela quando a gente estiver tratando dessas questões de dinheiro. Palavras não minhas, palavras do Dr. Vinícius, promotor, não se pode fazer publicidade e propaganda com cheque na administração pública. Palavras do promotor de justiça. E realmente eu concordo. Nós temos que indicar, mostrar o valor da Câmara. Esse dinheiro que foi devolvido foi justamente com as economias da casa, e tem que servir ao povo novamente. Então, nesse ponto, eu acho que a tempestade, do qual eu acho que nós nos orgulhamos de ter causado aí, foram necessárias para mostrar o teto de vidro que a administração, de forma geral, possui, principalmente nesses golpes de internet aí. Nós não vamos parar por aqui. Quer dizer que nós ainda estamos em contato com o Dr. Montese, com a promotoria, foi instituída uma linha de investigação também dentro da própria Corregedoria do Bradesco, qual a gente também está sendo informado aí o discorrer disso. A gente sabe quem sacou o cheque, sabe a pessoa que foi a Fernanda, lá no Mato Grosso, a Fernanda Benites. Então isso tudo está muito claro. O que a gente ainda, eu acho que tem que dar publicidade realmente, é chegar no momento da Polícia Civil, apresentar a cara desse bando de safados aí que aplicaram um golpe na população amelense. É prendendo que aí sim nós vamos ter esclarecido 100% do que aconteceu. Então, parabéns mais uma vez aí, pela condução e por esse meio da história, digamos assim. Esperamos que o fim da história seja realmente com a prisão desse bando aí, que tentou saquear o município. Por último aqui, gostaria só de ressaltar e fazer um pedido à administração. Tem faltado respostas a requerimentos, eu acho que também as indicações. O prefeito Charazinho, sempre tive zelo, respeito, mas em questão institucional, muito mesmo antes da posse, ele sempre me disse que teria um bom trato, uma boa relação, uma boa comunicação com essa casa. O que, infelizmente, a gente não tem visto. Percebemos hoje aqui as indicações e tantas outras que foram feitas. Até hoje não teve a resposta de uma indicação. E eu não estou dizendo para responder a indicação que vai cumprir, não. Eu vou fazer. Não. Recebi aqui a indicação, e tal. Eu acho que é um zelo, tanto com os vereadores que sejam da situação dele, quanto eu acho da oposição. Porque se o vereador está indicando é porque ele está visualizando um problema ali. Então eu acho que o mínimo de cordialidade aí seria uma resposta a essas questões.
Já os requerimentos, aí nós estamos tratando de questão regimental. Então, os requerimentos eles têm prazos, né, e respostas devidas aí, né? Então, eu gostaria de ressaltar e deixar esse pedido de atenção dentro do que é regimental e de zelo dentro do que é político aí. Muito obrigado, boa noite a todos. Pela ordem, senhor presidente, eu também gostaria, né, de parabenizar Vossa Excelência aí pela dedicação, né? Todos nós estamos muito felizes com o aparecimento do dinheiro, né, com o retorno do dinheiro aos cofres públicos, né, que esse dinheiro seja gasto, né, com a população de maneira eficiente, né, que é o que o povo espera, né? Que bom. Estou muito feliz também pelo acontecimento. E, aproveitando também, eu gostaria de parabenizar a equipe do CRAS, que ontem realizou um evento muito importante, que foi a primeira conferência municipal do idoso. Né? Foi um evento voltado para políticas públicas para a pessoa idosa. Isso aí é de fundamental importância. Né? O idoso ele tem que ser valorizado, ele tem que ter uma assistência digna, uma saúde, lazer. E lá, durante o evento, eles mostraram essa preocupação. Né? Então, parabéns aí à equipe do CRAS pelo excelente evento que foi realizado ontem. Senhor presidente, pela ordem. Primeiro, eu queria, né, emendando na consideração que a vereadora Gláucia fez a respeito da conferência, a primeira conferência, né, municipal do idoso, a qual temos, né, a honra de representar, tanto eu, membro titular, como o vereador Celso, como membro suplente. Estive lá durante um bom tempo e lá foi debatido, foi colocado, né, várias questões, prerrogativas, o que o Estado quer que aconteça e o que devidamente tem acontecido no nosso município. E foi assim, foram rodas de conversas, foram colocações, foram falas da gestora do CRAS, representante da saúde, representante da comunidade, e ficou claro lá que a gente está caminhando sim, com várias ações que são desenvolvidas em favor do idoso no nosso município, que está contemplando a população. Lógico que não é 100%, não é o que todo mundo quer, mas como a assistência social, né, considerou lá no início, lá na fala dela, né, a responsabilidade, qual que é a responsabilidade do governo, do poder público, do Estado em relação ao idoso. Temos, né, o Estatuto da Pessoa Idosa, tem a legislação toda que protege, mas, né, primeiramente é a obrigação, né, da família, segundo, da sociedade e terceiro, do Estado. Então, assim, tem essa divisão de responsabilidade, né, para com a pessoa idosa. E foi muito proveitosa, teve uma participação muito boa e com certeza já vai colher frutos rapidamente e vai servir de incentivo para próximas conferências e para aprimoramento de políticas públicas em favor da pessoa idosa. Com relação ao assunto do cheque, eu queria parabenizar, né, a presidência pelo trabalho, ao executivo. Até então eu não tinha me manifestado sobre esse assunto, até porque não tinha, não vi assim necessidade, até porque a gente estava acompanhando o desdobramento e eu não queria falar coisas que eu não sabia certamente que rumo ia tomar, mas sempre fui testemunha do presidente, do executivo, de todas as ações que estavam sendo tomadas. Estava correndo atrás, estavam sendo feitas reuniões, lógico, não tinha como se publicar tudo, tinha coisas que eram, né, eram de cunho
privado, de justiça e tudo. Ouvimos várias vezes críticas, cobranças da população, né, porque somos vereadores. É um ato, foi um estelionato, foi um golpe, foi um roubo que envolveu o nome da Câmara, então, da instituição, e nós não participamos disso, não temos, como o vereador Fábio colocou, foi um crime que aconteceu, envolveu outra gestão, mas a população sempre via em nós, atuais representantes, responsáveis para poder solucionar esse caso. E eu vi diariamente esforço dessa presidência, do executivo, para solucionar o caso. Ouvimos essa cobrança da população, às vezes incitada por colegas, por pessoas que, às vezes, querendo ajudar a solucionar, mas, né, foi citado inércia, foi citado várias coisas que eu não quis falar porque eu via que estava sendo tomada providência, sim. Mas como foi dito aqui, não encerrou, não descobriu, não deu, não está preso quem fez o roubo, quem proporcionou esse estelionato aí. Mas a parte principal que a gente tinha que fazer, que era devolver esse dinheiro para o dono dele, que é o povo, e eu tenho certeza que a fala do prefeito vai ser cumprida, ele estava esperando para reverter, não sei se a totalidade, mas a grande parte disso aí para o setor de saúde, e eu trabalho na Secretaria de Saúde hoje como motorista, e eu espero que seja revertido para lá sim, vou cobrar dele isso, mas queria parabenizar, presidente, seu esforço, que eu vi aqui, acompanhei sua testemunha, e do prefeito também. Né? Uma parte, ou a parte principal do problema foi solucionado. Agora, é lógico, os culpados têm que ser punidos, têm que ser presos, porque nós não estamos falando de um desvio, não estamos falando de um roubo. Né? Mas a população esteja certa que esse dinheiro está nas mãos do município, onde deveria estar, e vai ser usado da melhor forma possível. Boa noite. Muito obrigado. Pela ordem, presidente, eu só queria parabenizar a primeira conferência ontem que eu participei. Gostei muito de vir lá. Torço que isso aconteça mais vezes. Parabenizar o presidente também aí pelo esforço, o empenho. E que esse dinheiro seja bem proveitoso, principalmente na saúde, com remédio, com exame, que às vezes tem alguma coisa que está faltando lá. Espero que o nosso prefeito, tenho certeza que ele vai fazer isto, e parabenizar a todos, não só o presidente, o prefeito, a nós na Câmara também, entendeu? Voltando ao assunto de funcionalismo, eu queria deixar bem claro que o nosso prefeito tem que tomar certas providências. Eu já estou cansado de falar, não vou falar mais, agora eu vou falar publicamente. Tem certas pessoas que estão ali, só quer ganhar o dinheiro. Trabalhar, não querem. Eu já peguei funcionário aí, parando 3 horas da tarde, encostando as ferramentas e ficando em pé até dar as 4 horas. 7h30, estou aqui, às vezes estou aqui conversando com o povo, o funcionário não chegou no serviço ainda. Então, isso aí, para mim, é um roubo também, porque o dinheiro do funcionário, quem paga somos nós todos, com os impostos que nós compramos. E tenho só a agradecer a essa casa. Muito obrigado. Estando esgotadas as matérias dessa pauta, agradeço a presença de todos e declaro encerrada essa reunião e convoco todo o plenário para a próxima reunião ordinária a realizar-se no dia 10 de junho de 2025, às 18 horas. Uma boa noite a todos e um forte abraço.